Alô, galera. Fala aí, estamos aqui de novo para ter mais uma aula de geografia, só que dessa vez a geografia geral, e a gente vai hoje falar sobre China. Caraca, falar desse país hoje é um desafio, hein? Tá? Então, por isso a gente vai ter duas aulas aí para falar sobre a China, porque tem bastante coisa para falar, tá? Então, vamos lá. Começar logo, porque esse é um assunto que também pode aparecer é, em provas esse ano. Então, primeira coisa é falar para você o seguinte: China é um país que tem uma história ímpar no mundo. Praticamente ninguém fez exatamente, teve uma trajetória exatamente como a da China. Ninguém fez exatamente o mesmo caminho que a China fez. E por isso, obviamente, ela é um país que está mostrando que descobriu uma forma de fazer as coisas funcionarem e descobriu um modelo econômico, um modelo de sociedade, que eu não estou dizendo que seja bom, que seja ruim, não estou aqui avaliando a qualidade, mas estou aqui avaliando se é um modelo que é eficiente ou não. A China, como todo mundo sabe, foi um país que durante muitos anos, né, sobretudo logo após a Segunda Guerra Mundial, a China foi um país que tentaram conquistar várias vezes, vários colonizadores tentaram colonizar, mas ninguém conseguiu exatamente colonizar a China, até porque ela era uma cultura milenar, sólida, consolidada, difícil de ser conquistada com facilidade. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, ela mergulha num período de ostracismo, ou seja, ela simplesmente desaparece para o resto do mundo, se fecha e fica ali durante praticamente 40 anos fechada para o resto do mundo, é, vivendo a duras penas, né, um período, um comunismo, né, que custou a vida de algumas pessoas, aliás, de muita gente, custou, né, um crescimento econômico à base de, vamos dizer assim, é, socialização da pobreza, né, vamos falar. Não que eu acho que isso também seja bom, ruim, não estou aqui, mais uma vez, estou aqui, não estou questionando isso. Mas assim, nivelou por baixo. A grande questão é que isso permitiu com que a China fizesse um processo que nenhum outro país fez. Porque a China, desse jeito, conseguiu se tornar um país absolutamente independente do resto do mundo. Então, ela não dependeu de investimentos externos, não dependeu de entrada de países, de empresas multinacionais. Isso fez com que a China crescesse pelas suas próprias pernas. E isso é hoje um dos grandes diferenciais da China. Hoje, ela é um país que conseguiu, basicamente, né, não estou dizendo que seja para todos, mas ela conseguiu melhorar muito esse padrão de vida, esse padrão de consumo da sua população local. Bom, um dos motivos para isso é que a China tem um quadro natural privilegiado, né? Ela é um país que tem solo fértil, ela é um país que tem rios, ela é um país que tem fonte de energia, tem recursos minerais abundantes. Algumas coisas ela faz nesse sentido aí do recurso mineral que são questionáveis, como, por exemplo, o uso indiscriminado de carvão mineral como fonte de energia. Isso faz com que a China seja um país, hoje, um dos maiores poluidores, um dos maiores contribuidores do aquecimento global em função dessa quantidade absurda de carvão que eles utilizam nas suas indústrias. E no aquecimento, né? Porque é um país que tem um clima frio, então queimam muito carvão para produzir calor, sobretudo durante o inverno. Então, assim, é um país que tem um quadro natural privilegiado, uma extensão territorial gigante, apesar de uma boa parte do seu território ser tomada, aproximadamente metade do território tomada por montanhas e desertos. O que a população da China, onde eles vivem, basicamente num quadrante ali, em um quadrante da China, onde mora 80% da população chinesa. E o que acontece é que a maior parte dessa população vive próximo dos portos, né, das cidades portuárias no litoral e não tanta gente para o interior do país. Esse crescimento independente que eu falei aqui da China foi um processo que deu-se o nome aí, muita gente que estudou isso na época,
começou a chamar o modelo chinês de socialismo de mercado, ou seja, ela conseguiu criar um modelo de desenvolvimento e um modelo econômico que nem era exatamente socialista, né? Ela conseguiu mudar a cara desse socialismo, porque ela conseguiu permitir que o país estabelecesse contratos, estabelecesse relações comerciais com países capitalistas, mas ao mesmo tempo também não era um país totalmente capitalista, porque sempre teve um papel muito forte do Estado controlando a política e controlando a economia. Então, ela é um país que tem uma presença absurda do Estado, né? Assim, controlando uma série de decisões e definições, o Estado como um investidor, o Estado como um gerador de empregos e o Estado como um desenvolvedor de tecnologia e de produtos e tudo mais. Então, assim, é um modelo que não é exatamente o que prega o neoliberalismo hoje. Então, ela é bem diferente nesse sentido aí. Ela está lá tentando mostrar para o resto do mundo que o Estado não é exatamente um problema, né, quando ele é administrado da forma correta. Muita gente acusa, né, que a China não é exatamente um país democrático, né, porque assim os políticos têm seus privilégios, né, você não tem eleições diretas. Então, mas assim, não é só a China, não. Tem muitos países aí no mundo que também funcionam mais ou menos do mesmo jeito e a gente não está aqui falando sobre eles. Mas a grande questão é que a China conseguiu investir num modelo econômico no qual ela conseguiu oferecer uma questão assim, a quantidade de mão de obra e a tecnologia que ela desenvolveu para produzir coisas de forma extremamente barata fez com que a China se transformasse no país fábrica. Isso é uma expressão que a gente usa aí comum. Por quê? Se você olhar hoje, meu querido, praticamente tudo que você consome é produzido na China. E a maneira como ela conseguiu criar esse processo, né, esse modelo de economia que a gente tem hoje, onde tudo é produzido na China, se baseou num detalhe específico: mão de obra numerosa, qualificada e extremamente barata. O trabalhador chinês ele é muito eficiente, extremamente dedicado ao trabalho e mal remunerado. Então, não tem como concorrer. Nenhum país do mundo consegue trabalhar com padrões chineses e pagar salários de padrão chinês. Resultado, muito mais barato produzir qualquer coisa hoje na China do que em qualquer outro lugar do mundo. Por isso, o mundo inteiro foi simplesmente invadido, né? Foi simplesmente transborda produtos chineses. E com isso, a economia deles só cresce. E só cresce nos últimos anos, só conhece crescimento. O resultado disso é que eles estão hoje alcançando um patamar de desenvolvimento econômico, tecnológico e financeiro que já rivaliza com os Estados Unidos. E esse é um ponto muito importante, porque no momento que a China começa a alcançar e chegar perto dos Estados Unidos em relação ao seu poder econômico, ao seu poder financeiro, ela está se engraçando também no sentido assim comercial, óbvio, né? Mas assim no sentido bélico da parada. Ela está começando a se engraçar com relação a lançar satélites no espaço. Então, olha só o que a China está se transformando. Ela está se transformando hoje no grande rival dos Estados Unidos. E isso está criando no mundo um cenário que muita gente já está chamando de a nova Guerra Fria. Não por uma questão de risco ou iminência de ocorrer uma terceira guerra mundial, mas no sentido de disputas seríssimas e guerra comercial, sobretudo, entre esses dois países. Então, hoje, o que você mais vê no noticiário são notícias nos quais o presidente dos Estados Unidos toma medidas para frear a venda de produtos chineses no país. Por outro lado, os chineses, então, promovem um tipo de retaliação também para não
continuar comprando produtos americanos. Aí assinam um acordo, não, eu vou comprar mais 200 bilhões de dólares seus aqui, você vai comprar tantos bilhões de dólares meus aqui. E aí daqui a pouco outra disputa. A mais atual agora é os Estados Unidos mandou fechar um consulado chinês na cidade de Houston, porque dizendo que era um local onde havia espionagem para o governo chinês das questões americanas. Bom, não sei exatamente até que ponto isso tem alguma veracidade ou não, mas a grande questão é que isso está se transformando hoje numa guerra comercial de proporções sérias e acabou dividindo o mundo meio que em dois. Olha só quanta coisa está acontecendo hoje no mundo que, de alguma maneira, tem a ver com essa disputa e essa guerra comercial. Quando você fala, por exemplo, que o Trump faz um discurso antiglobalista, é engraçado ele só fazer um discurso antiglobalista no momento que a China começa a crescer no comércio global. No momento que a China começa a ocupar um espaço na globalização que não tinha antes. E espaço que ela está tomando exatamente de quem? Dele. Estados Unidos perde cada vez mais o protagonismo e a China ganha cada vez mais protagonismo. Você não acha coincidência que o presidente dos Estados Unidos, os Estados Unidos e seus aliados façam um discurso antiglobalista? Então, quando você fala que existe uma onda chinesa, que os chineses estão querendo dominar o mundo, que os chineses criaram a Covid para dominar o mundo, para acabar com a humanidade, tudo isso, a princípio, é um discurso que, no fundo, demonstra o seguinte: a China se transformou numa grande ameaça ao modelo de mundo que a gente conhece até aqui. No momento que ela hoje tem um PIB e um patamar financeiro, geopolítico, econômico, financeiro, militar que está alcançando os Estados Unidos, se os Estados Unidos continuarem perdendo protagonismo e a China ganhando, daqui a pouco ela ultrapassa. E aí, como será esse mundo? Como que os Estados Unidos vai lidar com isso? Então, essa é uma questão hoje que alimenta essa grande disputa e essa grande guerra comercial. Lógico que tem muita coisa para falar sobre isso aí, mas assim, é importante que você registre que estamos vivendo um momento em que as coisas estão mudando. O mundo que a gente conhece hoje, né, já é diferente do mundo que a gente conhecia 20 anos atrás, e o mundo daqui a 20 anos será um mundo chinês? Então, é caso para a gente pensar aí. Tá bom, galera? Outro tempo, né? Outra aula, eu faço o término do assunto China. A gente já não vai mais falar dessa questão aí, mas a gente fala de outros assuntos ligados à China também. Falou? Grande abraço aí, fiquem bem. Tchau, tchau.